E aí, Fernanda? E aí, Latuf? Tudo bom, querido? Tudo e você? Certo, né? Com exceção do cansaço, do Bolsonaro, da extrema-direita, no mais, do Covid, Você claro. do Covid, você agora está em Brasília, né? Tô em Brasília. Bom, Vim antes, domingo pode passado, falar. depois do ato? Não. É. E tô aí. Bom, queria antes de mais nada dar boas-vindas, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Essa é uma live que a gente vai fazer com a Fernanda Melchiona, que é uma deputada federal pelo Rio Grande do Sul, do PSOL. Fernanda, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Temos muitas questões aqui, né? Porque de tédio a gente não morre, né? Sem dúvida. Sabe que a minha teoria, quando a gente enfrentava o Marquesan aí, era que de tédio a gente não morria. Depois que o Bolsonaro ganhou, eu vou ter que reformular, né? Vou ter que reformular. A gente morre de muitas coisas, mas menos de tédio, né? De tédio, não. Aliás, e essa história do Weintraub, hein? Que você está achando disso, né? O homem fugiu para os Estados Unidos, né? Fugiu acobertado pelo Planalto, né? Porque ele ainda não tinha virado réu, né? Mas é questão de tempo, né? Isso é meio óbvio, porque o cara cometeu inúmeros crimes. Além dos crimes que cometeu, destruiu, né, boa parte da nossa educação brasileira, enfim, mas além disso, vários crimes. E ele foi exonerado depois que ele desembarcou nos Estados Unidos, né? E, ao que tudo indica, Uhum. usou até passaporte diplomático sem estar indo para cumprir nenhuma missão diplomática. Ao contrário, já não era nem mais ministro. Então, outro crime, né? Agora, eu acredito que se a justiça pedir a extradição dele, os americanos dão, né? Eu acho que dão. Mas é o Trump, né? O Weintraub é da ala ideológica. Eu não gosto dessa coisa de ala, né? Mas é a expressão dessa extrema-direita olavista, né? Que tem Uhum. tentáculos aí nos Estados Unidos, que, enfim, foi unida aí pelo Steve Bannon, né? Não dá para ser ingênuo na análise desses processos políticos da extrema-direita, porque eles têm algum grau de unidade internacional. Não tanto quanto eles gostariam, mas eles têm, né? E o Steve Bannon foi o elo aí, né, entre a campanha vitoriosa do Trump em 2016 e a campanha vitoriosa do Bolsonaro em 2018. E ao que me É. conste, o Weintraub é dessa turma, né? Dessa turma bem ideológica da extrema-direita. Então, acho que teriam que dar se a justiça pedir, né? Mas vai saber. Agora eu tô otimista, porque nos Estados Unidos fazia tempo que não tinha uma luta como a que está acontecendo agora, né? A luta antirracista, enfim. Tem coisa se mexendo no coração do imperialismo que tem impacto no mundo inteiro e também pode ter impacto na eleição lá, né? Claro. A nossa luta, tu Sem nos dúvida. conhece, né, Latuf? Não é só eleitoral, ao contrário. A eleição é parte da luta, mas a gente sabe que o que muda a vida é a mobilização. Agora, a dimensão da mobilização nos Estados Unidos já botou o Trump na defensiva, né? Total. Eu diria até que a reeleição do Trump já está comprometida. Eu acho que tem grandes chances, né, de estar comprometida. Eu não gosto só de ser muito assertiva, porque depois a gente se decepciona se não der certo, né? Mas ele perdeu muitos pontos e eu acho que aquela declaração dele quando começou os protestos, de que ia usar as Forças Armadas, de ir lá para frente da Casa Branca com a Bíblia, uma coisa assim, bem Isso. extrema-direita, teve que. Ele foi derrotado, né? Ele teve que voltar atrás e fazer esse decreto cosmético aí sobre as polícias, mas porque ele estava perdendo muito apoio, né? Então, inclusive apoio eleitoral, né? As pesquisas mostram ele atrás. Torcer, porque o Trump perdendo lá muda também para nós. Eu quero derrotar o Bolsonaro antes da eleição dos Estados Unidos, né, gente? Vocês sabem, inclusive o Latuf também é signatário do nosso pedido de impeachment lá de março. Então não é um problema de vontade, né? Mas se a gente não conseguir, embora eu acho que o cerco está se fechando, se a gente não conseguir a eleição, a derrota do Trump também nos ajuda, né? Na luta contra o Bolsonaro. Foi bom você ter falado sobre essa coisa do impeachment, esse pedido de impeachment. Tem uns 40 lá
na mão do Rodrigo Maia, né? Você que está lá no Congresso, por que o Rodrigo Maia está botando esses pedidos em banho-maria? Eu acho que existe uma opinião, né, de um setor da elite brasileira, na qual o Maia também é expressão política, né, que não está com a agenda antidemocrática e autoritária do Bolsonaro, não defende isso, defende o regime democrático burguês. Nos explorar, mas com um pouquinho de liberdades democráticas e tal, etc. Portanto, não tem o nosso programa, só para deixar isso bem claro. Mas não tem a coragem de tomar a dianteira no sentido de esgaçar a crise política. Não porque a gente queira a crise política no meio do Covid, né, gente? É porque o Bolsonaro é um problema para combater o Covid-19. Óbvio que a nossa luta contra o Bolsonaro é anterior, é evidente, e seria posterior também, mas quando começou a pandemia, a gente se deu conta que com a linha obscurantista dele, mais gente ia morrer no Brasil, né? A gente ia ter menos condições de salvar vidas. E tem essa turma que acha que um processo de impeachment ou uma crise política agora desestabiliza mais ainda numa situação difícil. Eu acho que tem isso. Acho que tem também o fato do Bolsonaro ter comprado 200 deputados do Centrão. Toda aquela turma lá, do Wellington Roberto, que é o PL do Valdemar de Costa Neto, o PSD do Kassab, o Arthur Lira do PP, né, o Republicanos, esses partidos entraram na base do governo. Então agora eles estão com 200 deputados, coisa que eles não tinham no início do ano, assim, 200 deputados da base governista. Claro que o Centrão é muito fisiológico. Não vamos nos esquecer o que aconteceu no governo Dilma. Eles eram do governo Dilma. Eles tinham ministérios. Na sexta-feira, 11 ministros saíram dos ministérios, teoricamente, para voltar à Câmara dos Deputados e votar contra o impeachment. No sábado, fizeram reunião com o Temer e domingo votaram a favor do impeachment. Porque eles são fisiológicos. Então, exatamente, o barco começa a afundar, eles saem. Mas enquanto o barco não afunda, eles vão lá papando moeda, né? Ou seja, cargos públicos e dinheiro público. Mas eu acho que isso também dificulta com que o Rodrigo Maia aceite. E eu acho que o mais difícil, Latuf, de tudo isso, por que ele não aceita, não há processo de impeachment, que a nossa seara, minha, tua, da turma que está nos acompanhando, do pessoal da esquerda, é a rua. A nossa forma de pressionar a Câmara, o Supremo, de pressionar pelo impeachment é a mobilização, né? E a gente está com dificuldade de fazer mobilização em função da pandemia. Claro que eu acho que foi muito importante a mobilização do 7, como é importante a mobilização de amanhã, mas cumprindo as medidas sanitárias, é todo um cuidado que a gente precisa ter, né? Muita gente não vai porque está na zona de risco ou porque tem receio de se contaminar. E eu acho que é parte mesmo. Agora, ao não ter rua, a gente não tem a pressão necessária para obrigá-los ou para fazer, para mostrar a nossa força mesmo. Eu fiquei impressionada na passeata do dia 7. Me lembrou muito 2013, porque era muito apoio nas janelas. Eu estava aí em Porto Alegre e era muita gente saindo para bater panela. Muita. Eu fiquei impressionada. Se a gente não tivesse a pandemia, nós ia ter mobilização com milhões de pessoas na rua do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mobilizações democráticas, entendeu? Não. Basta de autoritarismo e tal, etc, etc. Poderia ter as mobilizações da extrema-direita também, mas iam ser menores que as nossas. Bem menores. Mas você acredita, Melchiona, que essa coisa das pessoas não irem para a rua tem a ver com o fato, por exemplo, dos partidos de esquerda, tá? Se preocuparem com a questão do Covid ou terem medo de que as pessoas tomem as ruas e que isso possa comprometer um processo eleitoral? Olha, primeiro, nem todos os partidos de esquerda, porque o pessoal convocou. Mas eu fiquei muito incomodada com alguns conteúdos do debate sobre o ato do dia 7. Todo mundo que me dizia eu tenho receio por causa das medidas sanitárias, eu respeito. Porque eu acho que é o Covid, é uma pandemia, é uma preocupação que eu tenho. Agora, dizer que tem medo, porque isso pode ser o estupim de um golpe, é uma coisa de uma esquerda da ordem institucional, que não aposta na luta de classes e que espera o golpe embaixo da cama. Porque se a gente não pode se proteger de uma aventura golpista do Bolsonaro na rua, a gente vai se proteger como? Porque o risco de golpe no Brasil não é a esquerda ir para a rua. O risco de golpe no Brasil é o Bolsonaro e a extrema-direita que agora está no Palácio do Planalto, né? Então, esse argumento não me contempla e eu polemizei com ele, escrevi um texto na época,
E eu acho que tem a ver, não com todo respeito, por exemplo, o Luiz Eduardo Soares, que é um teórico que eu respeito muito, eu maior respeito pela trajetória e a teoria dele, mas eu digo dos partidos mesmo, né, da esquerda, eu acho que era uma mistura de medo e de institucionalidade, assim, enfim, que é ruim, né? É ruim, porque se a gente não tiver na nossa seara defendendo as liberdades democráticas, a gente vai ficar esperando como é que isso vai se desenvolver, dizer desarrolhar, misturar o portunhol aqui, se desenvolver no andar de cima, sabe? Que não é a nossa seara. Eu não sei como é que tá as negociações no andar de cima, entre as frações da burguesia. Eu sei que tem divisão entre eles, acho ótimo que tenha. Que aí tem uma turma que, papapá. Eu acho ótimo que tenha, gente. Imagina se estivessem todos unidos numa linha fascista. Nós ia estar com a malinha pronta e indo embora do país. Ótimo que eles estão divididos, mas nós temos que apostar no que cabe a nós, que é a auto-organização do povo, que é a constituição de uma alternativa independente dos trabalhadores e da juventude, brigando, né, com o bolsonarismo, sem ser sectário. Eu acho que tem unidade de ação que é preciso fazer, com todos que defendem as liberdades democráticas, e aqui não estou falando de aliança eleitoral, estou falando de unidade de ação, mas ter um programa independente, né? Por exemplo, eu acho ótimo que a Globo tenha feito uma leitura bastante crítica dos últimos dias. O nosso programa não é o mesmo da Globo, mas é bom que a Globo tenha feito, etc, etc. Agora, não é o nosso programa, a gente tem que também apostar no desenvolvimento da pressão, que é da rua, que é do povo, e também no bojo construir um programa, né? Outro que eu acho assim, o pior inimigo do Brasil agora é o autoritarismo, é óbvio, mas a situação econômica vai ser dramática, porque a crise já era pesada, desde 2014, lá com o Levi, no governo da Dilma, se aprofundou de maneira brutal depois do golpe com o Temer e tem requintes de crueldade com o Bolsonaro. E agora, com o Covid, a gente vai ver o desemprego lá em cima. A gente, infelizmente, gente, não é um problema de vontade, mas o que vai acontecer é muito grave. Então, a gente também tem que ter um programa alternativo de quem vai pagar a conta dessa crise, para que os trabalhadores depois não sejam arrochados o ano que vem, né? Uhum. Falei demais. Não, mas você está aqui para falar realmente. Eu agora, você sabe que é o meu debut como entrevistador. E um dos meus Como princípios assim? porque eu não sou entrevistador, estou experimentando isso com esse negócio das lives, né? Então, assim, o meu princípio é de que o entrevistador tem que falar mais do que o entrevistado. Você está aqui para falar, você é a convidada, né? Se a gente fala mais do que entrevistado, não dá. Você tinha citado o Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares. Eu também conheço o trabalho dele, respeito o trabalho dele, mas foi o cara um dos ideólogos das UPPs, né? Ah, sim, não, claro. Mas eu digo, do texto que ele escreveu, eu tinha muito desacordo com o mérito do texto, que não era polemizar com os protestos pelo medo do Covid, que era polemizar com os protestos como se os protestos fossem um ensaio do golpe, e eu achei assim, bom, na realidade o texto se mostrou equivocado, porque os protestos foram fortes, foram em 20 cidades, foram ok, sem infiltrados, e ali aquele texto foi usado pelas forças de esquerda da ordem que não queriam a mobilização, vários começaram a repassar nos grupos de WhatsApp, eu sei porque eu polemizei em vários grupos de WhatsApp com o texto, escrevi um texto para polemizar, e acabou criando, sim, um debate na vanguarda, né, porque teve uma turma que ficou com medo, respondi várias pessoas, mas tu acha que tem que ir? As pessoas queriam ir, aí leram o texto e ficaram com medo. Então foi um desserviço aquele texto, né? No sentido que, claro que a gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas politicamente eu discordo do que ele escreveu, né? Exatamente. E você acha que ainda assim, ainda com o enfraquecimento do Bolsonaro, você ainda acha que ele tem condição de dar um golpe? Eu acho que mesmo antes da última semana, era difícil para ele dar um golpe no sentido de que existe uma divisão burguesa, ele estava muito isolado na superestrutura. A base dele, que ainda existe, é óbvio, ela é menor do que era antes da crise, ele perdeu muito apoio. Depois a gente pode até falar, porque eu estudo esse tema das pesquisas de opinião. Eu acho que o Brasil tem de 12% a 15% de pessoas que já foram para o protofascismo. E essas pessoas serem derrotadas politicamente. O resto ainda é os impactos da renda básica, que tem pessoas que acham que foi ele que deu, quando na verdade foi o parlamento que votou. Isso. O resto é pessoas que ainda não tem outra alternativa, então esse vazio às vezes acaba, né? Enfim,
cegando no sentido de ver outras possibilidades, mas, né, enfim, viabilizando ver outras possibilidades, perdão. Mas 15% esse nós vamos ter que derrotar. Agora, com o cerco que chega com o inquérito das fake news, com a ordem... Veja, essa quebra de sigilo bancário dos deputados bolsonaristas, aliás, alguns ali, eu tive o desprazer de conviver na Câmara dos Deputados, é surreal. Eu me lembro que, não sei se eu comentei contigo quando a gente se encontrou ano passado, que era o esgoto do Facebook, os caras falavam na tribuna, assim, sabe? É surreal mesmo, assim. Então, são muito mentirosos e tal. Mas quem deu a ordem da busca e apreensão e da quebra do sigilo foi o Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro para a PGR. Não foi o Alexandre de Moraes ou os outros que ele anda atacando no Supremo. Então, e agora a prisão do Queiroz, né? Que eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, que eu acho que é gravíssimo, pega a família inteira e tal. Eu acho difícil para ele ter condições políticas de dar um golpe. Ele pode dar? Pode, porque é um louco. E quando eu digo louco, primeiro eu tenho maior respeito para as pessoas com problema de saúde mental, aliás, peço desculpas se, né? Então, um psicopata. Mas ele tem um elemento de despreparo. Se ele fosse dar um golpe agora, seria meio uma aventura. E a gente teria muitas condições de derrotar o golpe. Porque as vozes democráticas no Brasil, em termos populacionais, são maioria. Quantos iam ter que matar para dar um golpe? Né? Então, não vejo tão simples para ele. Agora, se a gente não derrota ele agora, se nessa crise política a gente não consegue afastar esse psicopata do poder, primeiro mais gente vai morrer de Covid-19, né? Que é um problema, porque a gente ainda está muito longe do pico no Brasil. E ele vai tentar ganhar musculatura para tentar seguir fechando as liberdades democráticas por dentro do regime político, parecido com o que fez o Urbano na Hungria. Inclusive, eles têm muita relação entre eles. Então, eu acho que o pior erro da esquerda institucional, né, a gente tem que pensar definições. Eu falo esquerda radical, ele debocha de mim, que a esquerda radical seria o PSOL, né? E aí ele debocha de mim, o Latuf. Mas enfim, esse setor não falei da esquerda... nada, eu não falei nada. Mas é que a gente é amigo há muito tempo, então vocês estão acompanhando aqui, a gente já... Quando eu me operei, foi um dos poucos que foi me visitar na minha casa, aí em Porto Alegre, em 2014. É uma amizade de longa data. Mas veja, então eu falei da esquerda radical e já dou risada, né? Eu digo, não, mas da esquerda como nós estamos numa linha de fora do Bolsonaro desde o ano passado. Mas tem um setor da esquerda que ainda aposta em esperar 2022. E eu acho isso o pior erro que pode existir. Primeiro, que a esquerda não pode se prender no calendário eleitoral. Segundo, que o Bolsonaro é muito perigoso. Esperar que ele sangre até 2022 significa o nosso povo sangrar até 2022. E terceiro, as disputas por quem vai ser o referente da esquerda, ou até nem da esquerda no processo de 2022, não pode inviabilizar, né, a necessidade de fazer luta política agora. Eu digo assim, e luta política não tem nada a ver com comunidade. Eu digo, não vou participar daqui porque aqui o fulaninho tá, ou em 2022... Eu vou dar um exemplo. Em 2019 eu critiquei muito o Mandetta, muito. Ele era ministro da Saúde e eu era da Comissão de Saúde, Seguridade e Família. Se pegar lá nos autos, tem várias vezes que eu, espanquei o Mandetta. O Mandetta foi demitido esse ano por seguir as normas da Organização Mundial de Saúde. Como ele estava muito popular, teve uma turma que começou a bater no Mandetta no meio do processo. Gente, calma. Agora, não significa defender o Mandetta, não. Acho absurdo defender o Mandetta, mas nós defendemos a ciência. E o inimigo nesse momento ali era o Bolsonaro. Então, eu acho que aí o problema não é se a pessoa gosta ou não do Mandetta. Eu fiz oposição ao Mandetta e ao DEM, óbvio. Mas é que tem uma turma que já se preocupa se o cara sai forte para 2022. Eu acho isso tão mesquinho, entendeu? Porque até 2022 falta assim, um rio. A gente nem sabe se vai chegar vivo em 2022, pô. Não, nem sabe como é que vai chegar. Nem sabe se vai ter eleição em 2022, se esse louco desse Bolsonaro sair presidente. Mas você não acredita que essa prisão do Queiroz seja assim, o começo do fim? Porque se o Bolsonaro realmente tivesse esse poder de dar golpe e tal, primeiro que o Weintraub não seria demitido, segundo que o Queiroz não seria preso. E mesmo se fosse preso, se o sujeito é um ditador, candidato a ditador, ele tiraria, pô. Ele passava por cima do judiciário. Então você não acha que a prisão do Queiroz é o começo do fim? Está começando a ruir o castelinho de cartas do Bolsonaro? Eu acho que está começando a ruir o castelinho de cartas do Bolsonaro e acho que ele gostaria de fazer tudo isso. Ele não tem força, né?
para fazer tudo Uhum. isso. Em 2019, ele tentou muito fechar as liberdades democráticas, mas ele não conseguiu tudo o que ele queria. Não conseguiu instituir a censura, não conseguiu liquidar as universidades, porque o tsunami da educação foi para as ruas. Ele aniquilou financeiramente as artes, mas não conseguiu acabar com os artistas, o pensamento crítico, e nem com o judiciário, né? Bom, aí dentro do judiciário também tem as disputas, né? Uhum. Mas ele não conseguiu. Não, então ele não teria como revogar essa prisão, embora ele quisesse. E o Supremo a mesma coisa. Veja, na reforma da Previdência, não sei se tu lembra, Latuf, eles tentaram fazer uma emenda para passar para 70 anos a aposentadoria dos ministros para poder indicar 4 ministros, que era uma tentativa de mudar o Supremo. A Câmara não deixou, foi tirado da reforma da Previdência, ainda bem. Porque, imagine, era uma forma que ele tentou. Ele está todo momento... Agora, antes do Weintraub ir embora, ele tentou botar reitor biônico para controlar a ciência e o conhecimento, mas É, também para intervir nas universidades. Não isso. conseguiu, porque tem resistência, porque tem luta, porque tem vozes democráticas, né? Ele não conseguiu, mas ele gostaria. E eu acho que na última semana o cerco fechou pesado para ele, que ele tá na defensiva agora. Por isso que é o momento de bater, né? Nenhum governo cair de podre. A gente tem que aproveitar que ele está na defensiva e seguir dando, porque é muito grave o esquema do Queiroz em 2 aspectos. Primeiro, porque é um esquema da família, né? De toda a família. Não é só do Flávio Bolsonaro, mas é do Flávio, é das rachadinhas, é da lavagem de dinheiro, é de relação com as milícias. É grave, grave, grave. Segundo, liquida com o discurso que ele deu na eleição de que ele era contra a corrupção. E aí é o filho dele envolvido neurologicamente na corrupção de mais baixo esgoto que tem, que é pagar a escola de filha, etc., e relação com o crime organizado, como é o caso das milícias. E terceiro, o Queiroz estava na casa do imóvel do advogado do Flávio e dele. Ele falou em vários momentos que o cara era o advogado dele, o Frederico Assef, quando na verdade, enfim, legalmente não era, mas vários momentos falou. E agora eu vejo 2 possibilidades, né? Assim, do ponto de vista da investigação, porque a gente tem que exigir que ela continue, que o Queiroz pode delatar, já que ele está preso, etc, etc. Como eu acho que ele é muito integrante ali dessa quadrilha, não acredito, enfim, que seja muito fácil isso, mas como a mulher está para ser presa também, pode ser, e a rolagem das provas, né, a quebra dos sigilos, cada vez eles chegam mais longe, né, do dinheiro deles vinculado e para o Adriano, que era aquele cara, chefe do escritório do crime, aquele que foi morto na Bahia, em circunstâncias bem suspeitas, né, tipo queima de arquivo, aparentemente, mas ele recebeu dinheiro direto, né, das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, então tem muita trilha aí para seguir, mas eu acho que ele se debilitou muito, por isso ele demitiu o Weintraub para dar um sinal para os ministros do Supremo, para tentar compor com o andar de cima quando ele está apanhando, assim, tipo assim, vamos dar um stop agora, vamos demitir aqui um Weintraub, e aí quando eu ganhar força eu bato de novo. Eu espero que os ministros não caiam nessa cantilena enfadonha, nunca se sabe, né? Porque um setor da burguesia brasileira apostou em 2018 que conseguia dobrar o Bolsonaro. Lê do engano. Estamos nós aqui pagando a irresponsabilidade, a incapacidade de ver que o cara é um proto-fascista, né? Enfim, então espero que não caiam nessa cantilena enfadonha. E você acredita que algum dos filhos, ou os filhos todos, você acha que eles seriam presos em algum momento? Eu acho que sim, né? Se o Carluxo, por exemplo, é o operador do gabinete do ódio, né? Todo mundo sabe. A investigação tem que chegar lá, pela Polícia Federal, inclusive, indicou isso, né? Flávio Bolsonaro, bom, é o chefe do esquema. E esse esquema financiava a família inteira. Na verdade, o chefe de tudo é o Bolsonaro, né? A relação com o Adriano de Nóbrega, o Queiroz, etc., começa com o pai. Depois passa, porque é um negócio familiar, como eles são o que há de pior na política, né, brasileira, mesmo do submundo, do baixo clero da corrupção, né, Latuf? Aquela coisa da gasolina, que, sabe, umas coisas assim, lavava dinheiro de gasolina, ou pegava dinheiro do imóvel funcional quando tinham de morar, umas coisas assim, chinelagem, mas muito vinculada também ao crime organizado do Rio de Janeiro. Eles têm essa estrutura que é familiar, né? A eleição dos filhos é parte de um projeto de poder encabeçado e dirigido pelo pai. Então, eu acho que pega todo, sim. Melchiona, a gente falou muito agora de política nacional, vamos falar um pouco de política aqui da província, né? Vamos, claro.
Como é que você está vendo a atuação do governo Leite e do governo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e do governo Marquesan, que é o prefeito de Porto Alegre, em relação ao Covid? Porque eles, com essa história de abertura gradual do comércio, shoppings, academias, já se noticiou o aumento, um salto de número de casos de Covid, internações aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Queria que você discorresse um pouco sobre isso. Eu vejo assim, muito grave, muito perigoso essa política de relaxamento que está sendo feito. Eu li a entrevista da diretora do Hospital de Clínicas do risco de um colapso no sistema de saúde nas próximas semanas. Tu sabe que eu fui vereadora há 10 anos, né, na capital, que é dos nossos gaúchos, que eu, enfim, tenho muitas saudades aqui desses meus dias em Brasília, mas todo inverno já faltava leito nas UTIs, né? Normalmente, só pelas síndromes respiratórias, porque o nosso inverno é muito rigoroso. E agora com o Covid, com o aumento de casos do Covid, o risco é enorme. O maior problema do Covid, claro, é o desconhecimento do vírus, o fato de não ter uma vacina e de não ter, né, remédios comprovados, mas a combinação disso com as sobrecargas do sistema de saúde, porque se tem leitos, respiradores, para todos, a letalidade é muito mais baixa. O que aconteceu em vários lugares do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, enfim, é a falta de leitos, e as pessoas morrerem por falta de leitos. O vô de um companheiro nosso do Juntos faleceu no Pará por falta de leito, né? Poderia muito bem ter vivido se tivesse o leito, mas não tinha. Então, eu vejo que é muito grave e temerário o que está sendo feito. Acho que no início, claro, a gente sabe que eles têm uma agenda ultraliberal, mas não são obscurantistas como é o Bolsonaro. Eles tentaram, fizeram distanciamento, e aí, conforme foi aprofundando a crise, foram cedendo às pressões dos setores empresariais que são obtusos, que colocam o lucro acima da vida e não se dão conta que, do ponto de vista humano, isso é uma coisa indecente, e do ponto de vista da economia, é absurdo, porque os funcionários deles que vão ficar doentes, porque, né, vai ter problema... Sabe, é uma turma que não consegue pensar assim, um passo adiante, porque tu tem uma pandemia, economicamente é ruim para as cidades, para o comércio, etc., mesmo que demore mais para abrir as lojas. O que eu acho que falta? Acho que aquele modelo lá das bandeiras, né, laranja, vermelha, ficou confuso. Não é que a ideia fosse ruim, porque era baseado pela ciência, mas tu vê como é que tá. Aí os prefeitos fazem mobilização para mudar a cor da sua bandeira, porque não querem as medidas restritivas que estão ali. E eu acho que o que eles deviam ter feito, porque o problema econômico é real. As pessoas não podem escolher morrer de Covid ou morrer de fome. É óbvio que as pequenas e médias microempresas estão falindo. E é evidente que a gente quer que não vá à falência, né? Porque aí tu tem um efeito dominó, mais gente desempregada, etc. Mas falta coragem. Porque esses governadores e prefeitos tinham que ter feito uma frente para brigar frente ao governo Bolsonaro para a liberação dos recursos para os estados e municípios, para brigar pela liberação da verba do Pronamp, que é um programa de crédito para as pequenas e microempresas, que foi aprovado pelo Congresso em março, Latuf. E eles começaram a liberar agora, em junho, e que poderia ter garantido liquidez para as empresas não ficar pressionando a abrir, salários sendo pagos, garantia de emprego. Mas não, eles preferiram se acovardar. Tinha que ter sido feita uma frente nacional de governadores e prefeitos para enfrentar o Bolsonaro. Porque ele fez uma política que debilitou a ação dos gestores nos estados e municípios, eu não tenho nenhuma dúvida. Só o governador, só o prefeito não teria dinheiro para fazer todas as medidas necessárias para evitar o colapso, né, econômico na saúde, é óbvio. Mas tu tem que fazer escolhas, né? Ou tu mata o teu povo e permite que se contamine, ou tu enfrenta o governo federal para garantir que os recursos cheguem. E eles nem se dispuseram a fazer isso. Isso que eu acho grave, assim, porque a renda básica a gente aprovou em março, o Bolsonaro começou a pagar em abril e ainda tem mais de 10 milhões de brasileiros que estão na fila esperando, entendeu? Então é isso, ele fez uma política de chantagem para as pessoas voltar ao trabalho. E aí bate o desespero no povo, né? Se vai ser desempregado, se não vai. É complicado, o povo está sofrendo muito. E ao invés de dialogar com isso, eles decidiram dialogar no sentido de
buscar os recursos necessários para enfrentar a pandemia. Tu poderia me dizer assim, mas não tem dinheiro. Não é verdade. A PEC do orçamento de guerra permite o governo gastar o que quiser para combater o Covid. Por isso eu votei a favor. Eu destaquei aquela parte que eu tirei do texto, aquela parte que liberava dinheiro para banco para poder fazer o debate político e votar contra. Mas a gente votou a favor da PEC do orçamento de guerra para que tenha todas as condições do que o governo precisar gastar. O orçamento de 2020 permite que o governo gaste para enfrentar o Covid-19. O problema é que o Bolsonaro não quer enfrentar o Covid-19, ele quer enfrentar a ciência. Mas o vírus ele não quer. Pois é, e temos uma situação aí interessante, porque tanto o governo Leite, que é do PSDB, aliás, os dois são do PSDB, né? O Leite e o Marquesan. E o Marquesan. Os dois tucanos, eles têm o mesmo argumento de que o Estado está quebrado, está falido e tal, é Estado mínimo, é privatizações e tal. Só que é o seguinte, quando passar a pandemia, nós vamos ter uma economia em frangalhos, uma economia pós-guerra, destruída, né? E aí você vai ter necessariamente que ter investimento do Estado pesado, porque a iniciativa privada vai estar quebrada, né? Então eu fico pensando como é que vai ser o argumento dessa gente, como é que eles vão defender uma agenda neoliberal de Estado mínimo, de intervenção mínima do Estado, quando você tem uma economia destruída que necessita de injeção de recursos do Estado, pesado, né? É isso, né? Não tem condições. Eu acho que muitos mitos caíram por terra quando chegou a pandemia, né? Primeiro, o mito do desmonte do serviço público, né? Quem salva agora é o SUS, gente. Aqueles que massacraram o SUS, votaram a PEC do teto dos gastos, de lá para cá o SUS perdeu 20 bilhões de reais graças a essa PEC aprovada lá no governo Temer, no golpista Temer. Bom, caiu por terra. É o SUS que está salvando vidas. Né? A ideia de que o Estado não tem que intervir, que é livre mercado e a mão invisível, essas coisas que os liberais falam, eu acho de maneira oportunista, porque é Estado mínimo para o povo e Estado máximo para os ricos, né? Não vamos nos esquecer, eles acham que o Estado é inchado quando é para pagar salário de professor, para dar aula para filho de pobre, quando é para pagar profissional de saúde, para atender filho de pobre. Quando é para dar empréstimo a fundo perdido para banco, para grandes corporações, eles acham ótimo o Estado. Ai, que bom! Quando o Banco Central entra e compra, e, enfim, financia os negócios deles, eles adoram o Estado. Agora, quando é para ajudar o povo, aí, ai, o Estado, ai, que assistência... É muita demagogia, viu? Mas mesmo esse discurso de que o Estado não serve, que o Estado é grande, que não sei o que, cai por terra, entendeu? Mas ele vai ser insuficiente, acho que o Latuf tem muita razão. E eu vejo assim, Latuf, acho que o Paulo Guedes nem o capitalismo quer salvar. Sendo sincera, é insana a receita econômica que ele está tentando implementar e segue implementando no Brasil. Veja, o Boris Johnson na Inglaterra está pagando 80% do salário dos servidores de iniciativa privada. Né? Agora voltou a reabrir algumas coisas, né? Acho que deu uma segurada no pico lá, mas ele segurou. O Trump mandou um cheque de $1.200 para casa das pessoas. Não é porque eles são bonzinhos. No caso do Trump, ele começou com uma linha obscurantista, foi derrotado pela ciência, né? E pelas vozes democráticas nos Estados Unidos. E o Boris Johnson pela realidade. Imagine, ele sempre atacou imigrantes, sistema público de saúde e Estado. Ele foi diagnosticado com Covid, tratado no sistema público de saúde e atendido por enfermeiros imigrantes. Esse foi o Boris Johnson. Olha o que aconteceu com o Boris Johnson na pandemia. 3 dos argumentos deles caíram por terra. Então, por que eles fazem isso? Não é porque eles são bonzinhos, é porque é uma necessidade histórica. Não, a crise é grande. Se o Estado não entrar, né, seja para ajudar o povo, seja para ajudar na concepção deles as grandes empresas, enfim, ou mesmo as micro e médias empresas, né? O que vai acontecer? Uma quebradeira generalizada. O Guedes está apostando na quebradeira generalizada. Ele falou naquela reunião do Sindicato do Crime, vocês lembram que eles chamam de reunião ministerial, aquela 22 de abril? O Sindicato do Crime lá todo reunido, ele falou, olha, nós não vamos salvar a pequena empresa nada, vamos salvar... Ele falou... Claro que isso não passou muito na imprensa. Outra hora ele falou assim, não, e no servidor público nós vamos botar uma granada no bolso. O Guedes disse. Não sei onde ele vai levar. Vai levar o Brasil a uma queda de 10, 15% do PIB, a 30 milhões de desempregados. O que vai fazer? Tem outro setor da burguesia que tem uma agenda de austeridade, mas que está vendo que no meio da pandemia vai ter que congelar essa agenda, entrar dinheiro do Estado para intervir e depois que passar a pandemia vai querer de novo atacar direitos. Isso. Ó, olho,
E tem nós, que estamos fazendo todos os esforços para combater o Covid, todos os esforços para atacar o melhor amigo do Covid no Brasil, que é o Jair Messias Bolsonaro, o Capitão Corona. Mas, por outro lado, também já estamos falando de um programa, né? Taxar as grandes fortunas, taxar lucros e dividendos. Aí tem muita coisa. Só para concluir mesmo, Latuf. Aí eles dizem assim, mas não tem o que fazer. A Argentina aqui do lado suspendeu a dívida. A Argentina tem uma das menores taxas proporcionais de morte e de contaminação. Está em lockdown, o Estado entrou, suspendeu o pagamento da dívida com os bancos. O Brasil paga 1 trilhão na dívida. Bom, o governo poderia suspender, tem dinheiro para resolver. Tu pode taxar 3% os bilionários e as grandes fortunas. Arrecadaria 50 bilhões, o que paga a renda básica para todo mundo que está recebendo agora, 54 bilhões em média. Bom, o governo poderia fazer, né? É uma alternativa. Mas digamos, é muito atacar rico, não sei o quê, papapá. Por que o governo não liga a maquininha do Banco Central e bota para imprimir papel moeda? E aí pega lá. O Obama fez isso para salvar banco em 2008. Por que não faz para preservar vidas? Aí eles dizem, eles vão para economias. Porque imprimir papel moeda, bota mais dinheiro em circulação, pode dar inflação. Verdade, mas o que o Brasil está vivendo hoje é deflação, não inflação. As pessoas não estão comprando, as pessoas não estão consumindo, as pessoas não estão trabalhando. Então imprime lá. Você já viu a Casa de Papel, né? Quando eles sequestram lá o Banco Central espanhol, eles botam lá a maquininha para imprimir, imprime papel moeda. Então assim, alternativa tem de sobra, entendeu? Esse papo de que não tem... Porque eu não sei como é que tu tá vendo aí, Latuf. Tu gosta muito de conversar com o povo, assim como eu. Conversa com o povo, assim. Então, tem uns que às vezes me dizem, mas o que vai fazer? Não tem dinheiro, Fernando. Não, muita coisa que dá para fazer. E você acredita, bom, diante de todo esse quadro dantesco que a gente está presenciando, eu conversei com a Jandira Fegali, que também é uma companheira sua de Congresso, deputada do PCdoB, deputada federal, e ela me falou sobre uma frente ampla. Você acredita que, diante de uma situação como essa, finalmente nós veremos uma frente ampla da esquerda contra o fascismo? Olha, eu acho que é muito importante uma unidade de ação contra o fascismo. Não só com a esquerda, com todos que estiverem dispostos a defender as liberdades democráticas. E unidade de ação não é aliança eleitoral. Unidade de ação é como Direta Já, por exemplo. Perfeito. O processo de Direta Já eu acho que é um excelente exemplo. A ditadura estava ruindo, todas as forças antiditadura foram para a rua. Do Ulisses Guimarães, que tinha um programa bem diferente do Lula, todos estavam na rua com aquelas bandeiras de Direta Já, fim da ditadura, direito ao voto e mantendo a sua independência política. Tanto é que não teve uma chapa PMDB e PT na eleição de 89, ainda bem. O Lula se apresentou com um programa radical, talvez tenha sido o programa mais radical da história do PT, depois ele começou já a se adaptar, e aí, bom, depois entrou na política de conciliação de classe a partir de 2002, é um outro debate, um outro balanço histórico. Eu quero dar um exemplo. Eu acho que unidade de ação a gente pode fazer com todos. Por pontos, é claro. A gente pode fazer unidade de ação, por exemplo, com a Globo em defesa das liberdades democráticas. Significa que eu defendo o programa da Globo? Claro que não, porque eu defendo taxar grandes fortunas que pega os marinhos, enfim, etc, etc. Mas em defesa das liberdades democráticas a gente pode fazer unidade de ação. Significa que eu posso fazer unidade de ação, nós todos, né, com outros. Mas unidade de ação não é aliança eleitoral. Acho que a gente tem que ter unidade de ação, organismos de frente única dos trabalhadores, que é um programa mais vinculado com a defesa dos direitos dos trabalhadores, que aí, por exemplo, não entra Globo, não entra Rodrigo Maia, não entra, né? São entidades que estão contra a reforma da Previdência, privatização, partidos, auto-organização, né? Tudo isso. E, ao mesmo tempo, manter a independência política, né? Porque eu também acho, Latuf, que é da ausência de uma esquerda anti-regime que ficou um vazio que o bolsonarismo ocupou, com discurso anti-regime, com discurso crítico à ditadura a ditadura não, ditadura do capital, na minha opinião, mas ele criticou o regime político, se vendendo como antissistema, quando na verdade ele é a parte mais podre desse sistema político, mas um setor do povo enxergou nele alguém anti-establishment. E aí é preciso fazer o balanço, né?
porque faltou uma esquerda antirregime com capacidade de apresentar uma alternativa. Nós lutamos como pessoal para superar o lulismo pela esquerda, porque eu acho que também da crise econômica, da crise política e da capitulação do PT, ou da direção do PT ao modus operandi, deu as condições, né, para esse backlash e tal. Mas também, sendo autocrítica, nós não conseguimos, pelo menos na eleição de 2018. Não conseguimos. A verdade é essa. Né? Mas isso não quer dizer que não seja uma necessidade histórica. Porque não adianta tu ter também a repetição ou a ideia de... Bom, primeiro é preciso barrar o Bolsonaro. Não tem nenhuma dúvida disso, e eu já disse, unidade de ação com todos. Mas também a gente não luta para voltar para a normalidade do passado. Eu não acho que o modelo de nova república seja um modelo de democracia que a gente tem que defender. O modelo de democracia que a gente tem que defender é mais democracia popular, é o controle da política e da economia pela maioria, é a ideia de taxar os grandões, senão não tem jeito. Quando acabar a pandemia vai ser devastação neoliberal de direitos. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos unidade de ação contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Né? A oposição majoritariamente votou contra. O PSB e o PDT, alguns votaram a favor. Mas depois os governadores do PT e do PCdoB fizeram a reforma da Previdência nos seus estados. Ao invés de fazer uma frente de governadores e se surgir com as obrigações do Bolsonaro, preferiram ajustar. Tem diferença de programa aí. E eu acho que a gente não pode ser sectário, tem que fazer toda unidade de ação, mas ao mesmo tempo é preciso construir uma nova esquerda. E, bom, a gente está caminhando aqui já para os minutos finais aqui da nossa entrevista, esse bate-papo aqui, né? Como é que você imagina, como é que você vê o Brasil pós-bolsonarismo e pós-coronavírus? Que difícil essa tua pergunta, né? Como é que eu vejo? Depende de como a gente conseguir enfrentar, né? Eu acho que as vozes democráticas são a maioria. Acho que a gente tem condições de enfrentar o autoritarismo. A gente está um pouco debilitado por essa questão da dificuldade de mobilizar mesmo, né? Numa situação de pandemia, é evidente. Nós não somos levianos, embora é muito importante os atos do 7 de junho, e agora amanhã vai ter outro ato chamado pelas torcidas organizadas. E eu acho que é muito importante que aconteça, antifascista, antirracista, mas... As torcidas daqui, inclusive? Eu não sei se acho que as daí também. Aí também tem manifestação. Eu não sei se são só as torcidas que convocam amanhã. Eu sei que aqui em Brasília vai ter, e vai ter na Paulista também, né? Acho que é importante. Mas posso te mandar por zap, né? Posso te mandar por zap qual é a concentração. Mas eu acho que o Brasil pós-Bolsonaro e pós-pandemia vai depender da gente também, né? Se a gente vai ter condições políticas e de mobilização de derrotar o autoritarismo agora e construir também uma nova direção política, né? Porque a gente também, para ter uma alternativa de poder, precisa construir uma alternativa de poder dos trabalhadores e da juventude, senão, né, o que vai ser do futuro? A gente vai ver uma crise econômica profunda, uma crise social majorada. O Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo. Isso, infelizmente, vai piorar. Nós já vamos sair com muitos mortos, infelizmente, já mais de 1 milhão de contaminados, né? E milhares de mortos, mais de 49 mil mortos. Infelizmente, deve ser mais o número, em função das previsões da ciência. Então, nós vamos sair numa situação de combinação de várias crises. Para que se saia e se construa um futuro diferente, é preciso ter organização, ter um programa, né, e ter um instrumento que unifique as lutas dos trabalhadores e da juventude, né? Então, é um desafio. Eu acho que, sério mesmo, eu acho que enfrentar a extrema-direita também pressupõe construir uma esquerda antissistema, antirregime com capacidade de massas. Não está posta, não está pronta. Nós estamos tentando com o pessoal, é um embrião, o pessoal não é o dono da verdade. Eu estou falando que é uma tentativa, mas nós precisamos fazer. E você acredita que o próximo governo será de esquerda? Não sei. Vamos lutar por isso. Ainda tem um rio até lá, são 2 anos. Imagina, se tem um processo de luta democrática gigante no país contra o autoritarismo do Bolsonaro, e pode ser que exista, né? Depois que passar a pandemia, pode surgir um novo sujeito político daí. Quem diria? Quem vai dizer? Pode ser que ele tente uma aventura e a gente tenha que defender nas ruas as liberdades democráticas. Pode ser que ele consiga se manter no cargo mais débil. Pode ser muitas coisas. Mas vamos lutar por isso, né? Pois é, por último, a saída do Bolsonaro, na sua opinião, vai se dar
pela pressão dos militares para ele renunciar, pelo impeachment ou pela anulação da chapa? Olha, eu acho que um tipo louco como o Bolsonaro não renuncia. Ele só pode renunciar se tiver um acordo para proteger os filhos dele. Tipo, olha, senão vai acabar todos vocês no Chilindró, aquelas coisas que a elite brasileira gosta muito, né? Acordo por cima, a elite brasileira sempre gostou, né, gente? Pode ser, mas não é típico do Bolsonaro, só se ele se sentir muito ameaçado. Eu acho que a cassação da chapa do TSE é a melhor solução, né? Porque aí já caça a chapa inteira e a gente chama novas eleições. Mas eu acho que mesmo o impeachment, mesmo que assuma o Mourão, é muito potente porque a luta política, o processo de impeachment tem um poder destituinte. Tirar o Bolsonaro da presidência faz com que, primeiro, se fortaleçam as vozes democráticas e enfraqueça o Mourão, porque assume o governo numa condição de questionar, numa condição de impedimento do presidente, alguém que não tem popularidade e, portanto, dá mais condições para a gente defender eleições gerais, né, gente? Porque a gente não vai defender ficar Mourão, né? A gente vai defender que haja eleições para que as pessoas sejam chamadas a participar. Eu acho que qualquer saída vai depender da capacidade de pressão de fora para dentro do Congresso, de fora para dentro do TSE, que é quem está com a chapa, de fora para dentro do Supremo, que é quem está com as queixas-crimes. E eu sei que a gente está se despedindo, queria dizer, Latuf, eu digo em todos os lugares, quero dizer aqui na tua live, na tua entrevista, tu tem que dar um nome, Carlos Latuf Entrevista, porque tu é bom entrevistador. Nosso bate-papo. Mas assim... Eu tô me sentindo o Mauri Júnior. Tu até parece formado em jornalismo, apresentador lá. Mas eu ia te dizer... Eu tenho que tirar o óculos assim também, fazer as perguntas tirando o óculos assim. Faz aquela cara de sério, faz assim aquela pergunta capciosa. Mas deixa eu te dizer, eu tenho dito sempre e eu gosto de repetir. Quando o Bolsonaro, quando começou a crise, teve muito panelaço. Os panelaços mais fortes, eu acho que a gente já viveu, assim, pelo menos que eu me lembre, mesmo mais fortes que o da direita, é óbvio, né? Enfim. E aí o Bolsonaro não caiu, o pessoal parou de fazer panelaço. Aí teve o nosso abaixo-assinado do impeachment, a gente coletou 1.200.000 assinaturas, protocolamos lá, óbvio, mas ainda não recebeu, e aí o pessoal... eu acho, depois teve a mobilização, que eu acho que foi forte, claro que ainda é insuficiente, mas forte, a do 7 de junho. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, e tranquilidade não significa ficar olhando a realidade. Tranquilidade no sentido de frieza para analisar que a luta contra o Bolsonaro não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. A gente não pode se desmoralizar, a gente não pode achar que porque ele não caiu num panelaço a luta acabou, ao contrário, ele está perdendo força. Esse cerco que aconteceu essa semana contra o Bolsonaro só aconteceu porque ele está perdendo força, porque ele está sendo questionado por muita gente. Então não vamos esmorecer, gente. Eu sei que é desesperador, imagine para mim aqui em Brasília, quando eu começo a ver os dados sanitários, eu vou nas reuniões, vejo cientistas falar, a situação é grave, não chega leito, não chega dinheiro nos estados, eu vou lá, enfrento, faço luta política, é óbvio. Mas, mesmo sendo desesperador e eu querendo derrotar o Bolsonaro ontem, a gente tem que manter a clareza de que a luta é uma maratona, que a gente não pode esmorecer, tem que se manter firme, corajosos e combativos contra o extremismo. A extrema-direita, prefiro. Bom, Fernanda, queria agradecer aqui mais uma vez a tua disponibilidade, a sua atenção. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, muito requisitada, eu sempre vejo entrevistas contigo e tal. Eu queria agradecer essa sua atenção e deixar você aqui para fazer suas considerações finais. Olha, Loto, foi um prazer estar contigo. Tu sabe que não tem ocupação ou trabalho que tire a minha vontade de debater com os amigos, né? E tu é um amigo de longa data, eu não digo só pela questão pessoal, mas pela questão política mesmo, né? Eu acho que nesses bate-papos, nesses espaços de troca, a gente reflete junto também, né? Quem tá com muitas certezas nessa situação política tá errando, porque a gente também tem que ter a capacidade de ouvir, pensar, ter dúvidas, porque a situação tá turbulenta, mas, como diz Mayakovsky, o mar da história é agitado, mas as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompendo-as como uma quilha corta as ondas. Grande Mayakovsky. Boa lembrança. Fernanda, obrigado. Bom final de semana para você. Bom trabalho aí no Congresso, tá? E cuide. Pra ti também, querido. Beijo pra ti, beijo pra todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau. Tchau.